Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Prazer estar aqui para servir aos amados nesta lição número 8 da nossa revista da Escola Dominical da editora Betel. Nesta feita estaremos meditando na lição número 8, Conquistando a Terra Prometida, ok? Nosso textuário se encontra em Josué 3, versículo 7, onde nos diz: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nosso textuário está muito lindo, né? Nos convidando a estar na presença do Senhor. A verdade aplicada diz que as promessas de Deus se cumprem no tempo certo, pois Ele é fiel. Isto é importantíssimo, meus amados. As promessas de Deus se cumprem no tempo certo, pois Ele é fiel. Quando nós estamos esperando algo ansiosamente, parece que isto demora mais. Por isso é importante nós descansar naquilo que o Senhor promete. Crer que Ele é soberano, crer que Ele fará o melhor, tá? Porque a palavra nos diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então as promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Os objetivos da lição são três: mostrar que a missão de Josué era levar a nação de Israel a conquistar a terra prometida. Depois explicar que diante das adversidades precisamos estar preparados e confiantes em Deus. E por último, ensinar que obedecer à voz de Deus é sinal de vitória certa. Nosso texto de referência: Josué capítulo 3, versículos 6, 7, 9 e o 10. Você lê em casa aí, por favor. A nossa introdução disse assim: depois de 40 anos do deserto, chegou a hora de conquistar a terra prometida sob a liderança de Josué. O povo amadureceu e agora estava preparado para o novo ciclo. Novos tipos de desafios havia à frente. É muito interessante esta questão aqui. Demorou 40 anos para chegar a este ponto. Deus estava preparando a cada um destes para a conquista. Deus estava amadurecendo. Nas primeiras lições nós falamos que, na verdade, Deus não está tão interessado em nos dar algo, tanto quanto em nos fazer alguém, ok? Por isso aqui essa demora, todo esse trabalhar. E lembramos que, apesar de estarem entrando na Terra Prometida agora, existem novos tipos de desafios. A vida, ela é assim, tá? Ela tem sempre novos desafios. E Deus nos prepara para estes novos desafios. Antes, eles não estavam prontos para esses desafios. Agora, há novos desafios a enfrentar. Você vai ver mais para frente, tá? Que é quando se conquista toda a terra, até o maná para. Tá? Então, é uma fase, tá? É importante nós entender isto. Agora, não podemos deixar de viver cada fase com mais intensidade. Tá? Vamos viver cada fase da nossa vida com intensidade. É como disse alguém, né? A vida não permite ensaios. Tá? E como meu pastor saudoso, de saudosa memória, pastor, ele disse que cada segundo que se passa é um milagre que não se repete. Tá? Então é importante a gente viver o momento aprendendo com cada situação. Agora vamos para o tópico 1. Onde nós temos o item 1, diz: Deus levanta um novo líder. Dentro disso, nós vamos ver 3 subpontos. Primeiro, conhecendo um pouco de Josué. Depois, o preparo de Josué. E, em seguida, Deus encoraja Josué.
Então Deus levanta um novo líder. Com a morte de Moisés, Deus levanta um novo líder para a nação de Israel, Josué. Sua missão era levar a nação de Israel a conquistar a terra prometida. Meus amados irmãos, sabemos que Deus sabiamente Ele chama a cada um para um fim específico. Então Moisés cumprira seu papel, agora ele parte desta vida e Josué vai assumir o lugar. E isto é um fato que nós não podemos negar. A palavra de Deus deixa claro, cada um de nós tem um papel a fazer. O importante é cumprir nosso papel em nosso tempo. Deus certamente nos pedirá contas do tempo, de como nós administramos ele, como vivemos esse tempo o qual ele nos confiou. Não importa o tempo que vivamos na terra, importa se cumprimos a nossa missão. Você vê, Moisés viveu 120 anos e quando fecha sua carreira. Agora João Batista, fazendo um pensamento rápido, João Batista ele apresenta Jesus para o mundo, tá? E imediatamente antes dos 3 anos e meio do ministério, do fim do ministério de Jesus, João Batista já morre. Então João Batista, que era mais velho que Jesus, 6 meses, ele morre então antes dos 33 anos. Mas ele cumpriu sua missão, ele cumpriu seu papel. Então a beleza da vida, tá? A felicidade, tá? Não está no tempo que vivemos, mas sim como vivemos. Se você cumpre a tua missão, tá? Você vai poder viver satisfeito e morrer satisfeito. Amém? Então vamos lá. 1.1, conhecendo um pouco de Josué. Seu primeiro nome foi Oséias, depois mudou para Josué, que é o Senhor é salvação. Ele nasceu no Egito, no período da escravidão, foi auxiliar de Moisés durante o deserto, da caminhada do deserto, foi um dos 12 espias que foi observar a terra. Ele e Caleb estavam entre os poucos que entraram na terra prometida, conforme Números 32, 11 e 12. Agora eu quero que você também entenda a palavra de Deus, está nesse contexto, que é claro que não foi só Josué e Caleb que entraram na terra prometida, dos que saíram do Egito. Se nós observarmos Números capítulo 20, versículo 28, nós vamos ver que Arão morreu, tá? No deserto, ou no finalzinho, da viagem do deserto, e seu filho Eleazar, tá? Ele vai assumir o sumo sacerdócio. Diz assim então Números 20, 28. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Olha só, então Eleazar é daqueles que saíram também do Egito, ok? Então, e também seu irmão Itamar. Eu quero que você entenda, na verdade, quem entra na terra? Os que creram. O autor dos Hebreus deixa claro isso, dizendo que nós, os que cremos, entramos no repouso. Tá? Então, os que creram entraram sim na terra prometida. Tá? Deus se indigna contra aqueles que não prevalecem, contra aqueles que não creem naquilo que o Senhor disse. Ok? 1.2, o preparo de Josué. Nos vários eventos ocorridos no deserto, a postura de Josué foi condizente com seu chamado. É interessante, Deus nos chama, tá? E Ele espera que nós demos conta desse chamado. Ele espera que nós tenhamos postura, tá? Josué passou no deserto por todas as situações, tá? E Deus espera que ele seja condizente com o seu chamado. Então Josué não foi murmurador, esteve sempre ao lado de Moisés, não tentou usurpar a liderança. Praticamente foram 40 anos de treinamento.
Quanto tempo Deus nos treina é conforme ao ministério que temos. Deus sempre há de investir mais tempo, tá? Há de chamar, quando alguém tem um chamado mais específico, que seja de maior envergadura. Isso é uma lógica. Se alguém vai construir um edifício, quanto mais alto o edifício, mais profundo necessita ser o alicerce. Então, meu irmão, minha irmã, se você está no processo de treinamento e parece que está demorando para que teu ministério deslanche, fica tranquilo, tá? Deus nos prepara, né? E é claro que nós temos que ser igual a Josué, condizentes no seu comportamento com esse chamado, tá? E no treinamento, por mais que demore muito, é porque na verdade tem um objetivo maior. Então o preparo de Josué tem um objetivo claro: substituir, no caso, Moisés. Deus fala com Josué e anima-o. Ele disse que não o desampararia. Ele revela o segredo do sucesso na liderança. Esse texto de Josué capítulo 1, se você puder ler por inteiro, ele é muito lindo, né? Deus anima Josué. E nós sabemos que realmente, tá? Assumir uma liderança não é fácil. Quando nós estamos diante do trabalho, né? Não é fácil, tá? Eu estive liderando por 19 anos e meio no campo missionário algumas igrejas, e não é fácil você substituir alguém, né? E principalmente um líder de envergadura. Mas Deus, ele dá uma dica a Josué e dá uma dica para nós hoje. Disse assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. O texto contínuo diz: conforme tudo que está escrito. É interessante isto, tá? Eu quero ressaltar algumas questões aqui rapidamente. Primeiro, tão somente esforça-te. Olha só, não espere que os outros fiquem te motivando. Motiva a você mesmo, tá? Cria tua automotivação. Esforça-te, tem muito bom ânimo, anime-se a si mesmo, tá? Isto é uma essência aqui dentro da liderança. Quem é líder sabe que há momentos que não há com quem compartilhar, é difícil você compartilhar o que está se passando, mas você tem que ter esta capacidade de automotivar-se. Esforça-te, tá? Não espere que os outros te esforcem, não espere que os outros te animem. Aprenda a se autoanimar. Como que nós fazemos? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, da tua, ou seja, você é responsável. Deus está dizendo com Josué: você é responsável pela teu próprio ânimo ser renovado. Como? Lendo a palavra de Deus. Se você lê, você injeta ânimo em você. Como além de ler, diz assim, medita nele dia e noite. Se você leu o texto, pensa nele, visualiza todas as questões desta palavra, todas as histórias relatadas, visualiza como Deus trabalha, como agiu, como Deus estivesse dizendo a Josué, tá? Olha o que aconteceu lá no Egito, olha como eu agi através de Moisés, veja como Moisés confiou em mim, confia do mesmo jeito, faz de Moisés teu modelo, veja como eu fui fiel com Moisés. Então medita, para que tenhas cuidado de fazer. Então, se você se anima a si mesmo, lendo a palavra, meditando nela, você vai ter força suficiente, ânimo suficiente para fazer o que Deus te diz, tá? Então, aquilo que Deus disse a Josué ainda vale para cada um de nós. E quando fazemos e conseguimos
um avanço, tá? Isto nos anima. Então vamos para o 2, a travessia do Jordão. Primeiro ponto, Josué prepara o povo para atravessar o rio do Jordão. Depois Josué e os 2 espias, e em seguida um caminho no meio do Jordão. A travessia do Jordão. Depois da escravidão e da peregrinação, chega o momento de atravessar o rio Jordão e possuir por herança a promessa de Deus, uma terra que emanava leite e mel. Olha só, meu amigo, meu irmão, a minha irmã, tá? Então existe um processo, tá? Saíram da escravidão, peregrinaram, vão atravessar o Jordão, ou atravessam o Jordão para depois possuir. Em Josué mesmo, no capítulo 1, né, onde nós lemos, tá? No texto, o Senhor deixa claro a Josué que tudo isso é um processo. No versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então Deus prometeu, mas precisava Josué ir passo a passo. Existe um processo e nós temos que andar neste processo, andar conforme o processo que Deus nos designa. E Josué prepara o povo para atravessar o rio Jordão. Tudo na vida precisa de preparo. Muitos projetos sem sucesso têm como ponto negativo a falta de preparação, seja financeira, logística e outros pormenores. Parando um pouquinho aqui, tá? Isto é importantíssimo, meu amado irmão, irmã. Tudo precisa de um preparo, tá? Porque às vezes nós ficamos preocupados com algumas circunstâncias, porque ontem não nos preparamos e hoje estamos preocupados com isso. Então, uma das melhores formas de nós não se preocupar com o dia do amanhã é estar preparado hoje, ok? Josué preparou o povo nas áreas de alimentação, estratégia de batalha e principalmente espiritualmente, né? Ele faz a purificação do povo, a santificação, tá? E toda a alimentação também se prepara, e as estratégias de como, aonde batalhar. Então aí a questão seria para nós, né? Como estamos nos preparando? Existe toda uma estratégia, um processo. O sábio Salomão disse assim: como é que eu vou me preparar para o dia que vier a fome? Vai ter com as formigas preguiçosas. Olha só o que o texto diz, né? O sábio Salomão coloca isso, né? Veja as formiguinhas, disse, né? As formigas, elas trabalham durante o verão e durante o inverno podem dormir, né? Ou seja, o sossego da manhã depende do preparo de hoje, tá? Então aí nós temos a estratégia, né? Eu não vou me preocupar com a minha alimentação amanhã porque hoje já preparei, né? E a estratégia de batalha, o sábio filósofo Sun Tzu, ele disse, né, que aquele que conhece o inimigo, ele já ganhou metade da batalha. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ele já ganhou 100% da batalha. Mas aquele que não conhece nem a si, nem ao inimigo, ele já perdeu a batalha. Então a estratégia depende muito de nós saber como trabalhar. Amém? E é claro, principalmente nosso relacionamento com Deus. 2.2, Josué e os dois espias. Josué, como bom estrategista, enviou 2 espias para colher informação sobre a terra. Eu quero que você preste atenção aqui em Josué 2, versículo 1. Diz assim: Dessim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias. Veja, aqui há uma iniciativa do líder. Diferente da época de Moisés, onde o povo pressionou Moisés para que enviassem espias para a terra prometida, tá? Eu quero que você preste atenção. Deuteronômio 1:22, veja o que diz Moisés falando: Então todos vós chegastes a mim e dizeste:
mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Então aqui o povo pressiona. Então o que nós percebemos aqui são dois tipos de motivação. A motivação em uma situação, no caso de Josué, é estratégia de guerra. Já a motivação no período de Moisés por aquelas pessoas é o medo. Então é muito importante nós não agirmos por medo, porque quando agimos por medo, por melhor que seja aquilo que está à nossa frente, nós não conseguimos enxergar o melhor. Mas quando nós somos levados pela motivação de vitória, de vencer, sempre nós teremos resultados positivos, tá? Então, que motivação está levando você a agir? Isto seria a questão aqui. A motivação que te leva a agir vai produzir o resultado que você quer, ou positivo ou negativo. Se você agir por medo, você vai colher resultado negativo. Se você vai agir já confiando que Deus há de agir ao teu favor, com certeza vai ter resultado positivo. Um caminho no meio do Jordão. O desafio agora não era o Mar Vermelho, mas sim o Rio Jordão, que nessa época estava transbordando. Quando os pés dos que carregavam a arca se molharam, pararam-se as águas. A nova geração estava vendo com seus próprios olhos o poder sobrenatural de Deus. Perceba, meus irmãos, que o texto bíblico deixa claro: quando os pés dos que carregavam a arca se molharam. Deus sempre espera, tá, que nós tomemos a nossa iniciativa. Mais uma vez, lembrando aquilo que o Senhor disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Deus prometeu, Deus está pronto a agir, Deus quer fazer um milagre, só que espera que você tome coragem de agir segundo o que Ele disse. Se eu quero ver milagres, se eu quero ver maravilhas, eu vou ter que ter coragem de colocar os pés nas águas. Está transbordando o Jordão, não importa. O Mar Vermelho é forte, não importa. A situação é difícil, não importa. Se você agir conforme Deus te diz, Deus vai agir conforme Ele diz que vai agir, ok? Vamos para 3, as conquistas de uma nação: a destruição de Jericó, a primeira batalha contra Ai e o pecado de Acã e suas consequências. Vamos já às conquistas de uma nação. Depois da travessia do Rio Jordão, o primeiro desafio era a fortificada cidade de Jericó. Veja só, existe às vezes desafios que aos nossos olhos naturais são impossíveis, tá? Mas hoje ainda existe as ruínas de Jericó. Hoje ainda existe a prova lá na região do Oriente Médio que Deus agiu. E isso é um testemunho claro para nós. Meu irmão, minha irmã, não importa qual é o tamanho da muralha, tá? Ou do muro, do desafio. Importa que se Deus disse e nós agirmos conforme Deus disse, essa muralha vai cair. A destruição de Jericó. Estando Josué perto de Jericó, Deus anima seu servo dizendo: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Esta palavra, disse o Senhor, é tudo que nós precisamos. Quando o Senhor disse algo para nós, quando Deus se dirige principalmente assim diretamente igual a Josué para nós, não precisamos mais pensar em nada, não precisamos mais olhar muro, só olhamos já a vitória. Deus disse:
olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Então você já vai olhar que você vai se olhar a si mesmo como vencedor. A vitória dependeria de Josué acreditar naquilo que o Senhor falara. Crer no Senhor sempre produz vitória. Meu amado irmão, minha irmã, a tua vitória não depende se a muralha é grande ou é pequena. Não depende dos teus recursos que você tem ou não tem. Depende daquilo que Deus disse. Se Deus disse, se você crer naquilo que Deus disse, você já pode agradecer pela vitória, porque Deus há de fazer aquilo que Ele disse. Deus deu uma orientação a Josué. Josué seguiu aquilo que Deus disse, arrodeou a cidade conforme o Senhor lhe dissera, e então Deus derrubou a cidade ou a muralha conforme Ele disse que faria. Então, se você é fiel o suficiente para fazer aquilo que Deus te disse para fazer, então Ele com certeza é muito mais fiel para fazer aquilo que Ele disse que faria. 3.2, a primeira batalha contra Ai. Destruir a cidade de Ai seria fácil, pois os inimigos eram poucos, mesmo tendo as suas fortificações. Aquilo que era para ser uma vitória fácil se tornou em luto e derrota. Alguém não obedecer à orientação do Senhor, isso é pecado, e pecado traz derrota. Meus amados, isso aqui é uma pena. Eles já tinham vencido uma cidade maior, Jericó. Agora Ai, a cidade de Ai, era insignificante diante da anterior batalha. Mas, como nós dissemos anteriormente, não depende dos nossos recursos, não depende do tamanho da luta ou da dificuldade da frente. Depende do Senhor a nossa vitória. Lamentavelmente, alguém pecara contra o Senhor, não seguir a orientação que o Senhor disse, e este pecado trouxe a derrota para o povo de Deus. O pecado de Acã e as suas consequências. Após a derrota que tiveram em Ai, Josué rasgou as suas vestes e buscou uma explicação em Deus sobre a derrota do povo. O pecado trouxera a derrota a Israel e o total extermínio da família de Acã e seus pertences. Uma coisa importantíssima aqui é que, se nós sofremos um resultado que não queríamos, que nós esperávamos algo diferente, qual é a nossa posição? É rever. A nossa posição é analisar juntamente com Deus, na presença de Deus, qual foi o fator que nos levou a este resultado negativo. Então nós temos um resultado, é um resultado negativo. Então eu quero mudar o resultado, eu quero a vitória. Vamos fazer o quê? Mudar os fatores para ter um resultado diferente. Quando Josué viu onde estava o problema, ele mudou os fatores, ou seja, resolveu esse problema conforme a orientação de Deus. Lamentavelmente teve que ser exterminada toda a família de Acã e seus pertences. O texto disse que Deus chamara o povo, através de Moisés, e dissesse quem tinha errado. Acã tinha errado, ele não fala nada, e a família também fica quietinho. Ou seja, todos são culpados porque todos coniviram com o pecado. E lamentavelmente eles foram mortos diante desta situação. Aqui é triste, mas é uma verdade. O pecado é desastroso. Bancroft disse, o teólogo Bancroft, ele disse que o pecado é enganador, o pecado nos engana. E o sábio Salomão em Eclesiastes também nos fala sobre a questão do pecado, nós termos cuidado para não ficar negociando. Não tente negociar com o pecado. Então, o pecado ele vai te enganar. Pode crer, o pecado ele nunca nos dá
a satisfação plena. O sábio Salomão disse assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas, tá? Ou seja, o pecado, lamentavelmente, né, através de um, pode trazer consequências para toda a comunidade, principalmente a família mais próxima, por causa de que ele é o sacerdote do lar. Gálatas 5, versículo 9, disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha só, então tenha cuidado, tá, com as consequências. O pecado de uma pessoa não afeta somente ela, o pecado da pessoa afeta toda a sua família, toda a sua igreja, a sua sociedade. A partir do momento, principalmente, que nós temos uma liderança, tá, isso se torna potencialmente, tá, mais com a capacidade de infectar, tá, de uma forma desastrosa o corpo. Por isso Paulo disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Que Deus nos dê graça e com temor e tremor estejamos diante de Deus, andando segundo aquilo que Ele nos orienta, porque a vitória é certa. Concluindo sobre a liderança de Josué debaixo das bênçãos divinas, o povo de Israel iniciou a conquista da terra prometida e agora, bem mais estruturada como nação, Israel começou a tomar posse das promessas proferidas aos patriarcas. Meu amado, Deus te abençoe. Eu espero que você tenha amadurecido mais um pouco, porque Deus tem grandes promessas para você. Lembre-se, nós falamos, tá, mostramos que a missão de Josué era levar a nação de Israel a conquistar a terra prometida, explicar que diante das adversidades precisamos estar preparados e confiantes em Deus, e ensinamos, que obedecer à voz de Deus é sinal de vitória certa. Inscreva-se em nosso canal. Por favor, deixe seu like, tá, e compartilhe para que as pessoas possam ser abençoadas. Amém? Deus te abençoe, uma boa escola bíblica dominical para você. Até a próxima lição. A paz do Senhor Jesus.